Todo mundo conhece esse texto, mas hoje o Senhor vai falar algo diferente. Lucas 10, versículo 30. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Aliás, verso 30. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto, meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, ou de longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, e vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E no dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando eu voltar. Eu queria que você orasse comigo essa noite e dissesse ao Senhor: faze de mim um bom samaritano. Comece a orar. Faze de mim um bom samaritano. Eis aqui a tua preciosa palavra. Ela nunca volta vazia. E mais uma vez eu proclamo, nessa noite, ela fará o que lhe apraz. Tua palavra é vida, tua palavra é como espada que entra entre as juntas e as medulas. Tua palavra é como martelo que esmiuça a penha. Tua palavra seja bem-vinda em nossos corações. Eu amarro todo espírito cuja missão é roubar a palavra. Está amarrado agora pelos anjos do Senhor. Eu destampo os ouvidos e os corações de todo endurecimento. Eu proclamo o sangue de Jesus sobre a cabeça de todos nós que estamos aqui, a começar pelo pregador. Eu proclamo esse lugar dominado pelo domínio. Eu reclamo o domínio de Jesus sobre esse lugar, em nome do Senhor. A igreja pode se sentar. O pastor está avisando que nós temos não só o berçário, onde as crianças, nós temos uma irmã que vai ficar lá com as crianças hoje, e você pode levar as crianças para lá, porque durante a mensagem nós queremos que não fique nenhum barulho. Se tiver bebês, nós também temos a sala que está ali com uma televisão, e as mães podem levar o bebê para amamentar, ou caso ele chore. I want to welcome Grace over there again. God bless you. Welcome here. Meus irmãos, a vida humana é uma viagem. O Senhor tem falado isso ao meu coração, que eu estou viajando há 56 anos. E nunca tirei férias, porque nessa viagem, no momento que você nasce, você começa a viagem, e se você parar, se a viagem terminar, é porque você não viaja mais aqui, você já está viajando em outro lugar. Então, a viagem aqui, ela não para. Você pode tirar dias de férias, ou você pode se desviar do caminho do Senhor, ou voltar, ou etc. Qualquer fase que você passar, a viagem não parou. Você está vivo, você continua viajando. Agora, a viagem é individual. Embora a gente ande no meio de tanta gente, embora a gente está viajando com tanta gente viajando ao nosso redor, a viagem é totalmente individual. E eu queria começar a meditar com você exatamente no versículo 30, onde o Senhor Jesus disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele estava de viagem e ele caiu nas mãos dos salteadores. Jerusalém significa esse lugar de onde a gente veio, da presença de Deus, o lugar alto. E se nós tivéssemos nascido no Jardim do Éden,
Nós nascemos em Jerusalém e não haveria essa história de descer para Jericó, porque Jericó representa um lugar baixo. Geograficamente, se você for a Jerusalém e você viajar de Jerusalém a Jericó, você está indo numa descida, o que significa a degradação humana. Significa que desde o momento que o ser humano nasce, ele não nasce subindo, ele não nasce nem mesmo numa reta. É preciso encarar a grande realidade, que do momento que a gente nasce e começa essa viagem, a gente já começa numa descida. Desde a infância, a gente já começa a descer. E a gente está indo para Jericó. E essa é a situação da vida humana. Nós estamos viajando com todas as pessoas que estão vivas em nossa geração hoje, ao nosso redor. Todos estão viajando de Jerusalém a Jericó. Nós também estamos viajando de Jerusalém a Jericó. E o que faz diferença nessa caminhada é o que você faz pelos outros viajantes que você vai encontrar junto com você na mesma descida. Todos nós estamos descendo. Ninguém aqui foi glorificado. Ninguém aqui está com a auréola na cabeça. Ninguém aqui vestiu a roupa de anjo ainda. Nenhum de nós está com o corpo que não pode mais ser atacado por uma enfermidade. Nenhum de nós está livre do cansaço, de depressão, de qualquer ataque. Todos nós continuamos viajando de Jerusalém para Jericó. Eu queria que você parasse um pouquinho antes de eu passar para o próximo ponto dessa mensagem. Porque Deus está olhando a multidão caminhando de Jerusalém a Jericó. Deus sabe que a vida humana, desde o momento que nasce, é uma descida. Mesmo que as crianças, os adolescentes, os jovens, quando a gente é jovem, a gente tem muitas ilusões, a gente pensa que vai subir na vida. Ninguém sobe na vida, você só desce. Porque espiritualmente, a vida só está descendo. Deixa eu explicar algo para você. Uma criança nasce, ele não sabe que o cigarro está esperando ele. Uma criança nasce, ele não sabe que as drogas estão esperando ele. Uma criança nasce, os pais oferecem ela para Deus. Um homem nasce na presença de Deus, ele não sabe que daqui a pouco ele vai estar apaixonado por dinheiro, por trabalho, por coisas. Ele está numa descida e não sabia. O ser humano nasce, e por mais que ele tenha os desejos e os sonhos pela vida, e desejos bons e sonhos maravilhosos, é como se a nossa cabeça pensa para cima, mas a nossa vida continua descendo. Vai para a escola, e o primeiro dia de aula é aquela alegria de estar começando uma nova classe, porém, quando está lá pela middle school, você já sabe, já encontra os amiguinhos das drogas, e já encontra os palavrões, e já encontra os filmes de terror, e já encontra toda criança que nasce nesse mundo, ela já está preparada para encarar a descida. Ninguém nasce subindo. A nossa caminhada não é subindo, ela é descendo. Eu não estou falando do nosso lado espiritual com Deus agora, porque do lado espiritual com Deus tem que ser o contrário. A gente está indo de Jerusalém para Jerusalém, e não tem Jericó no nosso itinerário. Jericó é o Egito, Jericó é o mundo, Jericó é o mal, Jericó, porém, na vida física, na vida humana, na vida normal, a caminhada é de Jerusalém para Jericó. Eu queria que você deixasse o Espírito de Deus mover o seu coração pelas pessoas que estão caminhando com você, que estão indo para Jericó, junto conosco, na nossa rua, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa igreja. As pessoas estão indo para Jericó. Sabe o que elas vão encontrar no meio do caminho? Assaltantes. Elas vão encontrar assaltantes que vão assaltá-las. Nós lidamos com as pessoas assaltadas. Elas estavam caminhando de Jerusalém a Jericó. E elas foram encontradas por assaltantes. Foram violentadas. Foram roubadas. Foram massacradas. E nós no ministério trabalhamos com... O que é nós no ministério? Nada mais do que um viajante como os outros. Nós também descemos para Jericó. Nós também
fomos assaltados, nós também fomos feridos, nós também tivemos que vencer nossos próprios traumas, nossas próprias dores. Porém, enquanto a gente cuida de nós, a gente vai passando pelo caminho e encontrando caídos no chão aqueles que foram assaltados e feridos pelo inimigo. E aquele que tem o coração de Deus, enquanto ele está cuidando das suas feridas, ele para na sua viagem para dar atenção e para dar o cuidado para um outro viajante que está estirado no caminho, esperando a morte. Essa noite, o Espírito de Deus nos reuniu para perguntar: você é um bom samaritano? Você tem a consciência de que está caminhando para Jericó também? Que a nossa caminhada nesse mundo sempre vai ser uma descida para Jericó? O cabelo vai cair. Você está indo para Jerusalém? Se o cabelo cai, você está indo para Jericó. E essa gordura que está aumentando, e o peso, e o coração que está ficando mais fraco, e a saúde que está piorando, você está indo para Jerusalém? Fisicamente, você está indo para Jericó? Você está envelhecendo ou está ficando mais jovem? Você está envelhecendo. Você está indo para Jericó? Toda a nossa geração está indo para Jericó. E as gerações, elas morrem em Jericó. Elas acabam em Jericó. E o que importa não é que nós saímos de Jerusalém e chegamos em Jericó, é o que nós fazemos no meio da viagem. A diferença é quando a geração morrer e a próxima geração se levantar, porque gerações se levantam e caem. E Deus está olhando os olhos lá no trono dele, ele vê gerações se levantarem e caírem. Ele vê gerações se levantarem e caírem. Ele vê gerações começando a jornada de Jerusalém para Jericó, e elas finalmente chegam em Jericó e desaparecem. Outra vem caminhando atrás delas, e o que ele fica observando é o que elas fizeram enquanto caminharam de Jerusalém para Jericó. Quantos dos viajantes foram ajudados ao longo do caminho? A Bíblia diz no versículo 31. E a Bíblia diz, casualmente, pelo mesmo caminho, descia um sacerdote. Não é casualmente. É muito certamente. É muito naturalmente que todo sacerdote, ministrante espiritual, ele desce pelo mesmo caminho daquele homem que foi assaltado. Eu quero dizer essa noite que nenhum de nós é diferente. Pastor não é diferente do que está perdido lá fora. Todo ministrante não é diferente daquele que está assaltado, morto no caminho. Todos nós temos a mesma carne, a mesma herança de pecado, e os mesmos assaltantes que assaltam aquele que nós ajudamos, nos assaltam a nós também. Pelo mesmo caminho descia um sacerdote. E a palavra de Deus diz que o sacerdote, vendo aquele viajante que estava viajando com ele, na mesma estrada, ele passou de largo. E o texto diz que pelo mesmo caminho descia um levita. O sacerdote é o homem da pregação, é o líder espiritual. Mas agora desce um levita, que também é um homem da religião, ele é um adorador, ele é a tribo que servia o tabernáculo, e ele passa de largo também. E a pergunta é: onde está a obra de Deus na vida desse sacerdote e desse levita? Que ele está descendo pelo mesmo caminho daquele homem que foi ferido, e ele não tem nenhuma identificação com ele. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Nós não nos identificamos com as pessoas que estão feridas em nosso caminho, quando Deus não curou as nossas feridas. O sacerdote era um sacerdote, era um homem da religião, mas por alguma razão, na vida dele não foi operado o que foi operado na vida daquele samaritano. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre a vida espiritual do samaritano. Jesus deixou completamente
incógnitos, ele deixou obscurecida, ele deixou em silêncio a vida espiritual do samaritano. Ele só falou que ele era samaritano e ele era um homem que era odiado pelos judeus. Ele falou do estereótipo humano, rejeitado pelos que se chamavam cristãos da religião. Não fala que ele orava, não fala que ele lia a Bíblia. Porém, o samaritano, ele fez o que um sacerdote dedicado à religião não fez, o que um levita dedicado à religião não fez. E o que nós deveríamos esperar de um sacerdote, de um levita, foi o fruto revelado por um samaritano, que ninguém sabia a religião dele. Eu quero abrir uma pausa aqui e pedir licença para imaginar que Deus tinha feito uma obra na vida daquele samaritano que ele não fez na vida do sacerdote e na vida do levita. O samaritano, o sacerdote e o levita representam nós, que somos os servos de Deus. Deixe-me dizer algo, é possível nós vivermos o mesmo sofrimento que as pessoas que não têm o Senhor vivem, ou as pessoas quebradas vivem, e esse sofrimento não ser trabalhado na presença de Deus ao ponto de Deus fazer do nosso coração o coração de um bom samaritano. Viver a vida cristã na presença de Deus de uma forma correta é quando você leva você ao Senhor e deixa Ele trabalhar as suas dores, deixa Ele lidar com os mesmos assaltos que o diabo fez nas outras pessoas, com os que Ele fez em você. Se o sacerdote e o levita tiver deixado Deus lidar com os assaltos que eles tiveram neles mesmos, eles tinham tido uma experiência espiritual para interromper a sua viagem e cuidar de um viajante que estava caído. É possível a gente viver a vida inteira na igreja e Deus não lidar com as nossas dores. Nós não deixamos mais Deus lidar, porque nós usamos o que eu chamo de o band-aid evangélico, o band-aid colorido. Aquele band-aid está escrito nele assim: Cristo salva. É o band-aid da religião, é o band-aid do positivismo evangélico, onde você, por ser crente, por tomar a Santa Ceia, por fazer parte da igreja, você coloca o band-aid em cima de todas as dores que não foram curadas na sua vida, e você diz: eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem, eu não preciso desse toque, eu não preciso dessa cura, eu não preciso dessa libertação, eu estou bem. Você coloca o band-aid do positivismo e começa a dizer: Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória, eu vou vencer, e você nunca espreme a ferida, e você nunca vence nada. E porque você nunca vence nada, e porque você nunca experimenta o poder da graça em você, você é capaz de passar de largo. Porque você não tem uma experiência de graça em você. Você é capaz de passar de largo quando um ferido viajante que caminha na mesma estrada com você é colocado no seu caminho. Eu estava assistindo um filme e é um filme inglês que lutou numa guerra no Sudão nos anos 1800 e pouco. E ele deveria ter sido morto várias vezes, e a única razão que ele não foi morto é que um dos nativos daquele lugar o encontrou quase sedento no deserto, desmaiado. Ele assumiu cuidar da vida daquele homem, simplesmente porque ele ia passando pelo caminho, encontrou aquele homem no deserto, e ele começou a cuidar dele. E aí, um determinado dia, depois desse africano ter livrado a vida do inglês tantas vezes, ele perguntou para ele: por que você me defende tantas vezes? Ele falou: eu não tenho opção, Deus colocou você no meu caminho. Eu não tenho opção, eu não escolhi, Deus colocou você no meu caminho.
O sacerdote não tinha essa ideia. Eu não tenho opção. Deus colocou você no meu caminho. Aliás, o sacerdote disse: Arão quer, eu não tenho nada a ver com isso. Deus não colocou você no meu caminho. Essa noite, o Espírito Santo está perguntando: quem Deus colocou no seu caminho? E você está dizendo: não, Deus não colocou você no meu caminho. Eu não tenho que cuidar de você. Eu não tenho responsabilidade com você. Nessa noite, Deus está perguntando se nós temos uma experiência religiosa de sacerdote ou nós tivemos uma experiência com a graça. Eu não sei quem era o samaritano. Se ele era batista ou presbiteriano, ou se ele não era nem nada disso. Mas eu quero dizer que ele teve uma experiência com a graça. Só um coração que teve uma experiência com a graça interrompe a sua viagem e diz: eu não posso prosseguir a minha viagem sem cuidar de quem Deus colocou no meu caminho. E o Senhor diz para mim: Daniel, você é apenas um viajante. Tua viagem não terminou ainda. E eu espero que você aproveite a viagem. Boa viagem, Daniel, boa viagem. Aproveite a viagem. Mas quando a tua viagem terminar, você não pode mais voltar para fazer nada. Você não pode mais voltar, Daniel. Se você for fazer alguma coisa, Daniel, é enquanto você está viajando, agora. E se você encontrou alguém no seu caminho hoje, você só pode ajudar hoje. Amanhã vai ter outro no seu caminho. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Ele está perguntando se você é sacerdote, religioso, ou se você teve uma experiência com a graça. Ele está perguntando se a igreja se importa com as pessoas feridas que foram assaltadas no meio do caminho, como nós também fomos assaltados. Alguns crentes, eles reclamam com Deus de ter permitido, Deus ter permitido ele passar por esse e esse sofrimento. Hoje, eu estava com uma pessoa que uma das maiores decepções da vida dela, uma das grandes tristezas, foi descobrir uma pessoa que é líder, uma pastora que dirige uma igreja. Descobrir que uma das filhas, com 15 anos, ela descobriu que a filha era lésbica. Foi uma das maiores decepções. É quando você começa a brigar com Deus pelas coisas que Ele permitiu acontecer com você, porque na sua cabeça, porque você serve a Deus, não era suposto acontecer esse tipo de coisas. Essa não era a visão do samaritano. Você sabe por que o samaritano parou? Você sabe por que o samaritano, quando abriu a bolsa, ele tinha um pote de vinho? Você sabe por que o samaritano tinha na bolsa uma vasilha de óleo? Porque o samaritano já havia curado as suas feridas, o samaritano já havia sido passado coisas ruins na presença de Deus, ele já havia tido tão provado por Deus, que tantas provações e sofrimentos na caminhada dele com Deus, que Deus ensinou ele a usar óleo e vinho nas suas próprias feridas. Deus disse para ele: tu é meu servo, mas tu vai passar por isso. Tu é meu servo, mas tu vai passar por isso. Eu vou te ensinar o sofrimento do mundo. Eu vou dividir contigo o que as pessoas passam. Eu vou dividir contigo um pouco do que os caminhantes passam junto com você. Eu estou colocando nas tuas mãos um vidro de óleo. Eu estou colocando nas tuas mãos um vidro de vinho. Eu quero saber se tu vais parar no caminho. E quando tu parares no caminho, que tu abrir a bolsa. Que tu abrir a bolsa. Tu não vai ter palavras de religião para dar. Tu não vai ter discursos para dar. Tu vai ter uma cura, uma graça para aplicar naquele que viaja contigo, na tua geração, e está ferido, assaltado pelos demônios. Mas o crente que se revolta contra Deus, ele perde o vidro de óleo. Deus fez ele passar por aquilo para dar um vidro de óleo na mão dele, mas ele não quis passar, ele se revoltou contra Deus, ele ficou magoado, porque Deus permitiu isso com meu filho, Deus permitiu isso no meu casamento, Deus permitiu aquilo, Deus permitiu, eu renuncio a esse sofrimento. Como é que Deus pode fazer isso comigo? O que Deus está fazendo contigo é tentar colocar um vaso de óleo nas tuas mãos, é tentar colocar um vaso de vinho nas tuas mãos. Deus não está pensando em ti, Ele está pensando nos viajantes que tu vai encontrar no teu caminho. Deus não está pensando só em ti, Deus está pensando naquele assaltado que Ele vai colocar no teu caminho.
O sacerdote teve uma experiência com a religião, mas ele não teve uma experiência com a graça. O levita teve uma experiência com a adoração, mas ele não teve uma experiência com a graça. Sabe o que a graça faz? Ela não me dá um cargo na igreja. Sabe o que a graça faz? Ela não me dá um título na igreja. Sabe o que a graça faz? Ela abre o meu coração diante de Deus e eu exponho as minhas feridas. A graça não faz nada diante das pessoas. A graça faz algo em mim diante de Deus. A graça me dá coragem para chegar diante de Deus, abrir as cortinas, tirar a roupa do Naamã, a roupa de general e mostrar a minha lepra. A graça faz eu tirar a roupa e mergulhar 7 vezes no Jordão. A graça faz eu expor as minhas feridas. A graça não deixa eu correr e me esconder debaixo de uma capa de religiosidade. A graça não deixa eu me esconder debaixo de um título religioso. A graça não deixa eu me esconder debaixo de uma atividade na igreja. A graça diz: estou doente, estou leproso, estou podre, estou mal cheiroso, vem aqui. E Jesus diz: vem. Vou colocar um óleo nas tuas mãos. Usa o óleo em ti. Coloca o óleo nas tuas feridas. Agora coloca esse vinho aqui. E quando você tem a tua experiência com o vinho e a tua experiência com o óleo, você sai dali com um pote de óleo e um pote de vinho. E agora você está descendo de Jerusalém a Jericó com os outros. Mas agora você encontra alguém que precisa do teu óleo e do teu vinho. Muito crente é apenas sacerdote e apenas levita. Eles não tiveram experiência com a graça. Eles não têm compaixão. Eles não têm como ministrar. Eles não sentem essa identificação com o viajante caído no caminho. Eu queria perguntar para você: você está desperdiçando o tempo da vida cristã? Você está rejeitando os sofrimentos que Deus manda no seu caminho? Você está rejeitando os... Eu tive um professor no Brasil, sempre gosto de falar sobre ele, né? Pessoas que falam coisas na vida da gente que marca, né? Nos anos 90, eu estava lá estudando em Brasília, e esse africano, né? A gente pensava que ele era japonês, porque o nome dele era Kitoko. Quando a gente foi assumir a matéria, professor Kitoko, a gente deve ser um japonês. Era um africano, lá do Zaire. Ele falava para a gente assim: Deus tem poucos amigos. Ele tem poucos amigos porque ele trata mal, ele trata tão mal os amigos, poucos amigos que ele tem, porque nem todo mundo pode ser tratado por Deus dessa forma. Você não deixa. Você vira para Deus e diz assim: quem o Senhor pensa que eu sou? O Senhor fazia eu passar por isso. E Deus, quem tu pensa que tu é? Um caco. Um caco. Você não sabe ainda que é um caco? É isso que tu és. A forma de Deus colocar vinho em nossas mãos é passar a gente pelo quebrado. É passar a gente pelas experiências que nos identificam com os quebrados. A única razão de eu estar ministrando a pastores em depressão, porque eu era um pastor em depressão. E quando eu falo que eu estava em depressão, eles me escutam, eles me ouvem. Quando eu falo para eles que eu estava vestido de luto, eles me ouvem. Quando eu falo para eles que a minha cabeça estava cheia de cinza e que eu não sabia celebrar, que eu era um homem triste, que eu estava no ministério, mas eu me vestia de uma capa de tristeza, eles me ouvem, porque eles estão dizendo: eu também, pastor, eu também. Mas eu falo para eles: o mesmo Deus que tirou a capa de mim, vai tirar de você. O mesmo Deus que tirou a cinza da minha cabeça, vai tirar da sua. O mesmo Deus que colocou na minha cabeça um óleo de alegria, vai colocar na sua. Eles começam a acreditar que o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por eles. Eu queria perguntar uma coisa para você: Deus pode fazer você passar por algo assim? Ou você não permitiria? Ou você diria: eu não, Senhor, que se eu penso que eu vou passar por isso, Senhor, come on.
Come on, Senhor, eu sou teu amigo, mas não é tão assim para você me submeter a uma coisa dessas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não levanta a mão, quem já falou isso que eu estou falando? Sabe um dos momentos mais humilhantes da vida de Davi, para mim? É quando ele estava fugindo fugindo de Saul, que ele não tinha mais onde se esconder. Ele foi no rei de Gate e pediu para esconder a família lá. Deixa meus pais ficarem aqui contigo, o rei de Aques. E ele pediu um filisteu, um rei filisteu. Como é que um servo de Deus vai pedir socorro num rei filisteu? Os filisteus foram os que mais guerrearam contra Davi. E Davi estava numa fase da vida que ele foi pedir refúgio aos filisteus. Quando ele chega no palácio do rei, que ele vem pedir para morar ali por um tempo, ele escuta o rei falar com uma pessoa lá: escuta, esse aí não é o Davi que eles falavam lá, o Saul matou milhares e ele matou 10 milhares, e quando Davi ouviu aquela história, ele ficou com medo. Ele falou: esse homem vai me matar agora. Sabe o que Davi fez? Quem se lembra o que Davi fez? Ele se fingiu de doido, começou a fazer e deixar a baba correr pelo canto da barba. Agora, presta atenção um minutinho. Era um ungido do Senhor, se fingindo de doido, na frente de um rei ímpio, deixando a barba correr no canto da barba, para escapar da vida. Um crente desse podia chegar do outro lado da história e falar assim: Jesus, peraí, conversa comigo aqui, peraí, vem cá, você tem que conversar comigo aqui. Que história é essa? Como é que você deixou, como é que você fez eu passar? Jesus, o que você pensa que eu sou? Jesus, você está achando o quê? Que eu vou aguentar passar por isso? Como é que você acha que Deus vai colocar óleo e vinho em nossas mãos? Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria orar pelas pessoas que sabem que Deus chamou você para ser não um sacerdote, não um levita, mas um samaritano, que tem óleo e vinho na sua bolsa, porque as pessoas feridas e assaltadas estão sendo colocadas ou vão ser colocadas no seu caminho. Alguém não converse com ninguém ao vir para o altar, não abrace ninguém, não toque em ninguém, mas eu queria que a igreja viesse em humilhação ao altar, e nós fôssemos falar com Deus assim: você me chamou para te servir, eu não quero ser egoísta, viver só para mim, eu quero levar óleo e vinho para curar o coração das pessoas feridas, que eu vou encontrar no meu caminho. Alguém apresenta suas feridas a Deus essa noite e diz assim: eu sou Naamã, sou leproso, olha aqui as minhas feridas, coloca o teu vinho nelas, coloca o teu óleo nelas, eu quero me tornar um bom samaritano, alguém que cura os outros.